A ação revela o personagem. Chapeuzinho Vermelho sai andando pela estrada sozinha. É a ação. Está revelando o personagem. É uma jovem garota indo em direção à casa da avó. Essa é uma ação que mostra a situação da personagem. Qual ação que não revelaria a personagem? Se ela começasse a chutar pedrinha. Chutar pedrinha não precisa. Ela já tá cantando, já tá sozinha, já tá se afastando da casa da mãe. A gente já entendeu que é uma criança pequena. Não precisa dizer que ela começa a chutar pedrinha. Faz sentido, crianças? É demais, tá? Ela começa a lembrar da coleguinha dela de escola. Não sei se Chapeuzinho é para escola, mas vamos fazer de conta que lembrar da Betzinha com quem ela faz escola. Sola de sapato. Inútil. Para essa história, não está revelando a personagem. A menos que a Beth tenha ensinado a técnica de chutar o joelho do lobo que ela vai usar depois. Tá? Então, vejam, pessoas. O que é que você coloca na história? A história não é como a vida. A história é a vida sem as partes chatas. E não ficção também, hein? As histórias que você conta, você tira as partes chatas. Você vai direto naquilo do exemplo que funciona, que serve para inspirar. As linguiças, corta, mesmo que sejam verdadeiras, tá? Muito bem. Falando em linguiça, Laura, o Daniel... O Daniel tá falando aqui, o Daniel Cavalcante. Em anime, os episódios que não são do mangá é chamado de filler, encher linguiça. Pois é. Veja, em alguns momentos parece que uma coisa é inútil, mas ela será útil em outro momento da história. Então, quem tem que julgar isso é quem está escrevendo. Porém, o que eu convido vocês é a desenvolverem esse olhar para ver se tudo que está ali é necessário. Sempre, né? Você pode escrever a história inteira, cheia de linguiças, e depois você volta na hora de editar e diz, se eu tirar isso, altera a história? Se eu tirar isso, altera a compreensão que o leitor vai ter do personagem? Se sim, você deixa. Se não, você tira. E a Ceci está com uma pergunta aqui importante. Como separar o que a gente acha útil do que é realmente necessário na história? E como não ficar pulando muito a passagem do tempo que marcaria coisas cotidianas do personagem? Então, Ceci, você tem que ter essa sensibilidade. É isso que eu acabei de dizer. Então, você tira uma coisa e a história fica capenga, ela precisa ficar lá. Então, Chapeuzinho, eu posso retirar o fato de que ela saiu sozinha pela estrada, pela floresta, em direção à casa da avó? Isso eu não posso tirar, né? Eu posso tirar que ela chutava pedrinha? Posso. Isso não faz diferença para a história. Então, eu tiro que ela chutava pedrinha, deixo que ela andou sozinha pela trilha, pela floresta, né? Quando ela chega lá, né? Outra forma de revelar, o diálogo, né? Então, o diálogo serve para revelar o personagem. E atenção, uma das coisas que as pessoas dizem aqui que tem bastante dificuldade e é super comum, é o diálogo inútil. Nossa, como é comum, como cansa, especialmente em histórias young adult, né? Histórias para jovens. Jovens falam muito entre si, pelo celular e tal. Então, a maior parte da ficção tem excesso de sola de sapato nos diálogos. Para que o diálogo serve? O diálogo serve para passar uma informação que o leitor precisa ter, ou passar uma informação da história, né? Eles estão em tal lugar, aconteceu tal coisa, um conta para o outro, isso é importante, se for para o desenvolvimento da história. Ou passar como o personagem é. A forma de falar vai dizer se o personagem é nervoso, se é ansioso, se é quieto, se é manipulador. Quer dizer, a forma de falar passa essas informações. Então, isso é interessante. Então, numa conversa, né? Chapeuzinho, lobo não, vovó, por que a sua boca é tão grande? Né? Isso é um diálogo que revela a personagem? Sim, revela a personagem porque ela é bobinha, ela é ingênua.
revela também que a avó está com uma boca muito grande, cheia de dentes. Então, esse diálogo é necessário, tá? E a resposta do lobo, são para, nem sei, são para agradar você, são para beijar você, o que é que o lobo responde? Você lembra? Assim? Para melhor te olhar, para melhor te cheirar, né? Cheirar. E para melhor... Para melhor te comer! Então, a resposta do lobo, nesse caso da Chapeuzinho, tão apropriados. Primeiro ele tenta enganar, né? E depois ele parte para a ação, ou seja, parte para comer a Chapeuzinho. Que eu me lembre que o que acontece é que aparece um caçador que salva ela na última hora, né? Dependendo da versão, ele salva depois dela ser comida, né? Ele arranca ela de dentro da barriga do lobo, né? Não, ele arranca a avó de dentro da barriga, não é isso? A avó também, né? Mas em algumas versões ele arranca a avó e a Chapeuzinho, outras só a avó. E curioso, né, Laura, que tem umas versões medievais dessas histórias. Mais violentas. Que são extremamente violentas, né? Exatamente. Inclusive da Chapeuzinho, porque o objetivo dessas histórias na Idade Média era a forma de você ensinar a criança a não fazer besteira, né? E isso, em vez de dizer não fale com estranhos, dizer, olha, aquela que você acha que a sua avó pode ser um lobo mau. Então, veja o que é passado por essa história. Então, o diálogo... Na internet, se procurar, tem essas versões medievais aí. Mais violentas, né? Violentona. Sim. Que foi Walt Disney, né? O Walt Disney deu uma bela suavizada. Mesmo né? Grimm, os irmãos Grimm deram uma suavizada nessas histórias, porque elas foram recolhidas, quando elas foram recolhidas, elas eram muito violentas mesmo. Da oralidade, né, da época, né? Sim, era para ensinar a sobrevivência, né? Então, veja, as histórias são contadas oralmente, em geral, elas acabam cortando a linguiça, quando são bem contadas. Por quê? Porque você passa aquilo que é necessário para a história. E se você ficar enrolando muito, você entedia quem está ouvindo. Então é uma preocupação. As histórias são muito faladas, né, muito contadas ao vivo, elas têm isso. Pela interação com as pessoas, vai tirando o que não interessa, porque você sabe que você pode perder a atenção da sua plateia, né? Quando você escreve, você não tem esse recurso de medir instantaneamente se as pessoas estão prestando atenção em você ou não. Mas você tem isso, de ficar de olho para ver se a informação que você está dando ajuda a revelar o personagem ou a trama ou não. Então, num diálogo, por exemplo, você pode ver se cada linha está revelando o personagem. Se você já revelou que o personagem é ansioso, você não precisa dizer 2 vezes. Não precisa. Você deu uma vez só, já basta. Você simplesmente continua no mesmo estilo, mas você não precisa dizer de novo. O personagem que, sei lá, tá nervoso, deixou cair uma coisa no chão, você pode fazer ele gaguejar uma vez, não precisa mais de uma vez, né? E aí você já pode passar para outra situação. Só estou dando exemplos, né, gente? Se alguém fez um negócio, isso eu vejo muito. Pessoas querem imitar a vida real, então alguém fez uma bobagem, um personagem, sei lá, Ricardinho fez uma bobagem para Mara. Então, Mara vai contar aquilo que o leitor já sabe o que é para Sônia. Então, ela conta tudo de novo. Isso é sola de sapato, né? O leitor já sabe o que aconteceu. Então, não é necessário repetir esse diálogo, ainda que ele seja verossímil. Ele é parecido com a vida. Na vida, as pessoas repetem tudo o que aconteceu com elas. Mas numa história, não. Isso é sola de sapato. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.